Então tá. Então, no encontro de hoje, a gente vai trabalhar o vestido de noiva, né, do Nelson Rodrigues. O material que eu mandei para vocês, né, eu comentei para quem já tinha chegado mais cedo que eu reformulei, ampliei um tanto. Ainda acho que podia ter mais coisa. E aí eu vou focar mais realmente na peça. O que, assim, eu vou percorrer um pouco antes, uma brevíssima apresentação dele. Eu quero retomar algo que, quando a gente falou do Marte Vida, eu falei, mas eu quero desenvolver um pouco mais algumas notas sobre essa dimensão do teatro mesmo. E aí depois vocês podem ler, né, no material que eu fiz, que esse eu expandi um tanto. E aí passar direto para o vestido de noiva mesmo. E eu vou tomar como eixo o plano da realidade para a gente percorrer os 3 atos e depois comentar os outros 2 planos da alucinação da memória, e ao final eu elenquei algumas questões para a gente debater. Então, assim, eu vou tentar manter aquela concisão, né, para não ficar uma aula longa demais, né. Na apresentação do Nelson, assim, vocês vão ver assim, que eu botei ele é de 1912, né, então ele é um pouquinho mais velho, por exemplo, que o João Cabral. E o falecimento dele é de 80. Nessa trajetória dele, é interessante ver, por exemplo, do Vestido de Noiva, que é de 43, então ele está com 31 anos, mas ele já tinha tido trajetória de jornalista, de atuar na imprensa, já tinha feito uma peça anterior, que era do A Mulher Sem Pecado, e aí tem algo do Nelson Rodrigues que é muito peculiar, que assim, da grande maioria dos autores que a gente trabalhou aqui, muitos deles, eles estavam vinculados a uma esfera de trabalho do Estado. O Drummond, João Cabral, funcionários públicos, o Mário de Andrade era professor, e depois ele também tem uma incursão, né, na esfera pública, né, trabalhando a montagem do IFAM, por exemplo, né, Instituto do Patrimônio Histórico Cultural. O Oswald era uma figura singular, apagou também, fora disso, mas a Cecília também foi, né, funcionária, professora. Cada um tem uma trajetória. A do Nelson é uma trajetória múltipla, de jornalista. E nessa trajetória múltipla do jornalista, ele está atuando como cronista esportivo. Ele foi um repórter policial, cronista esportivo. Depois ele vai escrever livros de memória, isso já nos anos 60, né, com a Menina Sem Estrela. Depois ele vai ter uma espécie de confissão, né, que é o Óbvio Lulante, o Cabra Vadio Reacionário, do final dos 60 e 70. E ele passou a ser visto como um reacionário pelas novas gerações, no final dos anos 60, tanto em crônicas do Caetano, né, apontando o Nelson como reacionário. Ele vai fazer crítica ao movimento de jovem dos anos 60, né, vai fazer críticas muito acerbas ao Glauber Rocha. Ele também escreveu folhetim, o que é curiosíssimo, né? Ele tinha um pseudônimo que era Susana Flag, Meu Destino é Pecar, e outros, assim, tem vários folhetins que ele escreveu. Ele escreveu uma série de contos, que é no jornal Última Hora, que é assim, um volume bastante vasto, que dá vontade de trabalhar mais nele, assim, eu até fui dar uma olhada, que eles têm quase uma sinopse de Secura, que é a vida como Secura, né, da vida cotidiana fluminense, mas algo muito interessante que dialoga com o teatro, que é a vida como ela é. E tem a figura do dramaturgo, que é o que a gente foca aqui, né, que é visto como um marco de criação do teatro moderno brasileiro, do moderno teatro brasileiro. O Vestido de Noiva, por isso eu mantive, ele é o marco de ruptura de criação desse moderno teatro brasileiro. Então, a gente vai voltar e vai ficar aí. O que é curioso é que depois de ver ser visto, né, nessa figura do moderno, a partir de Álbum de Família, que foi proibido de ser encenado, ele foi liberado de ser publicado, ele foi visto como uma espécie de proliferação do incesto e começou a migrar, né, para a figura do agressivo, do pornográfico, da figura do escandaloso. Tanto que depois ele mesmo, Nelson, vai dizer que ele faz um teatro desagradável. Né? Tem coisas assim que é curiosa, assim, por exemplo, se fizesse pesquisa de acervo, para uma peça via público
no final dos anos 50 até 68, quando a censura ela é nacionalizada, e aí a censura fica bem mais pesada, né, no regime militar, e principalmente depois do ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 68, mas até lá a justiça, a segurança, perdão, a censura e a liberação de espetáculos públicos, ela era estadual. No acervo de São Paulo tinha uma Liga das Mulheres em Defesa da Moralidade. Curioso é que essas coisas voltam, né? Ainda hoje em dia tem gente que é capaz de fazer uma coisa dessas. E queriam censurar as peças do Nelson porque ela era pornográfica. E, de fato, o Nelson foi obrigado a alterar falas, trechos, palavrões, inclusive título de peça. E aí tem lá a letra dele manuscrito, para a peça dele poder ser encenada em São Paulo. Então ele passou do inovador e moderno para a figura do pornográfico, do desagradável, e acabou como um reacionário, né? Então ele tem essa multiplicidade bastante interessante de ser vista. A biografia, recomendo, que é O Anjo Pornográfico, né, do Rui Castro, mas tem outros tantos textos sobre ele que vale a pena ler. O que eu acho interessante também destacar, depois eu vou falar um pouco mais disso quando a gente falar do Vestido de Noiva, é que ele tem aspectos conservadores, né? Bastante conservadores. Quando eu li A Vida Como Ela É e trabalhei assim, como conjunto num outro ano, eu fiz o levantamento daquelas máximas do Nelson do Anjo Pornográfico, exatamente, que é muito bom de ler. O Rui Castro escrevendo, ele, né, o Marcos agora mostrou a biografia, eu recomendo a leitura, porque ele escrevendo é de uma fluidez e a gente consegue se aproximar um pouco mais da história, né, do Nelson. Porque ele é uma trajetória de intelectual que eu diria, digamos, uma das facetas das contradições brasileiras está no Nelson, que é um pouco que eu queria comentar, porque quando, por exemplo, Da Vida Como Ela É tem máximas, assim, eu vou pegar máximas, uma das máximas que é dura, assim, né? Mulher gosta de apanhar, né? Então, por exemplo, tem um dos contos que é um cara se apaixona por uma menina, pela amiga, né, da namorada, acaba se apaixonando, briga com a namorada, fica com essa amiga, e a amiga começa a trair com outros, a ficar com outros em festa, e ela diz: tem que me bater. Ele diz: eu não vou bater, eu gosto de ti, eu te amo. Até que no final ela apronta tanto que ele dá um tabefe. E é como que diz assim: dali para frente eles viveram felizes para sempre, né? É como se tivesse assim. E aí essas máximas da tradição, elas são muito conservadoras. Elas trazem à tona uma dimensão conservadora, patriarcal do Brasil, né? Que às vezes vem, aflora de um modo violento, assustador, assim. Né? Por exemplo, essa coisa de chamar os outros dos xingamentos, né? A gente vê isso muito em futebol, mas às vezes a gente vê político fazendo isso no debate público. É uma coisa assim que, para mim, escandaliza um tanto. Como é que as pessoas podem ter isso, né? Enfim. Então, essa multiplicidade eu acho que vale a pena ir atrás do Nelson. E até nessa expressão mesmo própria assim, das contradições brasileiras. Só fazer uma última observação, que teve um tempo que uma vez eu fiz, A Vida Como Ela É, ela pega o período dos anos dourados do Rio de Janeiro, né? Período de modernização intensa, bem naquele período dos 50 anos em 5, muito é, daquele período dos anos JK, Bossa Nova, a modernização do Rio, assim, é uma coisa impressionante, né? E aí tem um paralelo entre os contos do Nelson com os contos da Clarice, os contos da autodedução, o início ali do Rubem Fonseca, até poderia ser pego ali também. E aí uma vez a Lígia Fagundes Telles, assim, dá para ampliar o leque, né? Que é um trabalho bem legal. E aí teve um trabalho que eu vi assim, que colocava muito o Nelson na figura, só da figura do machista em contraposição à figura feminista, né, da Clarice Lispector, né? Principalmente Laços de Família e Legião Estrangeira, os contos ali. Eu acho que não é tão simples assim, né? E por isso é que eu acho que é melhor sempre ver na figura das contradições, principalmente quando sai da vida dele e entra para a obra dele, né? Eu acabei falando mais do que eu tinha planejado, preparado, mas assim é só para mostrar assim que é uma figura interessante, né?
Professor, Diga, ele, só uma curiosidade, Márcio. depois de um tempo, essa frase do mulheres gostam de apanhar, aí foi, né, ele foi, Sim. né, enfim, muito criticado e tal, só que ele nunca perde, né, digamos assim, o jeitinho dele. Aí ele mudou o jeito de falar a frase. Ele falou que nem todas as mulheres gostam de apanhar, só as normais. O que é uma coisa assim, que tem uma coisa de humor nele, de um sarcasmo, né? Mas que mantém o peso tem um peso conservador, né, nisso, nas relações né, interpessoais. O Fish da Sofia diz bastante, porque eu acho que assim o modo como ele pensa, ou deixar aflorar questões brasileiras, é muito interessante de ser debatido. Assim, eu ainda acho que tem muita coisa a explorar, né? Quem fez aqui né, do Instituto de Letras da Literatura Brasileira a tese sobre eles, aí só sobre a parte mais confessional, mas não chegou a explorar essa faceta mais conservadora, mas leu Nelson como um ensaísta no Óbvio Lulante, Cabra Vadia e O Reacionário. Foi o Fischer, né, que é a inteligência com dor, uh, que é muito interessante porque pega uma faceta forte de leitura, de ensaio, de escrita do Nelson, que é interessante. Mas eu acho que esse outro lado conservador, que é importante também vir à tona para entender essa complexidade do Nelson, né? Enfim, a gente eu vou avançar, mas mantenham essas coisas nos horizontes. Eu vou mais fazer tópicos para depois a gente abrir e conversar, né? O que eu queria assim trazer, e aí depois eu vou pedir que só que leiam mesmo o texto, assim, que eu fiz um pequeno texto sobre a questão do teatro moderno. A gente vê ele muito como no Vestido de Noiva, o fundador, uma peça fundadora do moderno teatro brasileiro. E aí eu achei interessante pensar em que isso implica quando a gente fala que ele é o moderno teatro brasileiro. Quando a gente viu a poesia, a gente viu que tem algo que é muito visível, né? Do uso do verso livre, a incorporação da fala cotidiana, a possibilidade de fazer algo sublime com um elemento da matéria prosaica e mais comum e trivial, muito no Bandeira. E, às vezes tem um lado mais agressivo da poesia, ou a dimensão irônica. Mas a gente consegue ver aquela fragmentação em 7 faces, 7 estrofes. Estou só listando meio ao Léo, né? Mas é visível o formato moderno, né, do romance que a gente vê no Macunaíma de um modo, a gente vê no Parque, né, Industrial da Pagu de outro. Então a gente consegue ver isso. E no teatro, o que isso representa? E aí eu queria só pegar assim, pegar um aspecto, depois vocês vão ver que tem mais coisas lá. Ponto 1, né? Teatro assim, vou pegar o Anatole Rosenfeld, que é um intelectual que depois radicou no Brasil, fugido do nazismo, que o teatro ele está na sua concentração. Aquilo que define o teatro é o ator, é a performance do ator, é a capacidade do ator se transformar num outro. Ele metamorfoseia e vira um personagem. Ele encena um papel. O teatro já foi usado como um paradigma para pensar a sociedade, a vida social, né? A vida como um grande teatro, né? A gente tem isso do teatro barroco espanhol, do século de ouro espanhol, né? Mas não só, mas assim, é porque a gente está sempre fazendo uma performance de um papel. Às vezes a gente nem percebe que a gente está atuando na relação com os outros, a gente está querendo ser reconhecido por um tipo de performance. Mas é um uso. Voltando para a dimensão estética, uma das esferas da arte é a esfera teatral, né? A esfera que tem isso do se transformar no outro. Normalmente, aí o que acontece? Tem o espaço da ficção teatral, alguns comparam com a distinção do espaço do profano com o espaço do sagrado. Por exemplo, quando a gente entra dentro de uma igreja, eu já comentei com vocês, a minha origem familiar, né, de formação é católica. Então, a gente entra numa igreja, tem aquela coisa da água benta, né? A pessoa coloca o dedo na água benta e faz o sinal da cruz para fazer a transição da passagem do espaço profano para o espaço sagrado.
tira as sandálias e tira o pó, e tem que entrar sem as sandálias no espaço sagrado, mas essa distinção. O que tem a ver? É que esse espaço da sacralidade seria o espaço que separa o teatro, a arte, quando começa a ficção e a atuação, do espaço profano, dos espectadores. Aí as formas de fazer teatro são as mais diversas. Tem o teatro de rua, tem o mímico, tem o cara que, né, atua até para vender um produto, para vender um objeto, alguma coisa. Tem o palhaço, né, a dimensão circense lá do palco. Tem os formatos desse espaço, são os mais diversos. Tem da arena, né, tem o palco italiano, tem aquele palco com avancé, que era para o monó. As formas são as mais diversas. Mas o núcleo qual é? É um ator que ele se transforma em outro e ele vive um tempo que é o tempo da história. Ele vive as ações daquele personagem, as falas, dá uma coerência para aquilo. E a gente precisa dessa ficção, esse sonhar acordado, né, que nem diz o Antônio Cândido. Qualquer um de nós precisa um momento disso. A gente às vezes busca no cinema, mas muitas vezes era buscado no teatro, essa experiência fascinante do teatro. Aí tem N modos. O que se cristalizou e o teatro moderno procura romper? Com aquilo que é o teatro que foi convencionado com o teatro burguês, que vem se formando desde do Renascimento, mas assim, ponto de realização a gente pode ver no século XIX, né? O teatro romântico, depois o teatro realista, que é aquele do palco italiano, que é aquele da quarta parede. Tem a parede do fundo, a parede da entrada da esquerda, da direita, e tem uma quarta parede na frente, que é uma parede invisível. Qual seja, quando a gente entra no teatro, eu vou fazer exercício de imaginação, as cortinas fechadas. A gente entra, a plateia está iluminada. Quando toca a campainha e vai começar a peça, as luzes se apagam na plateia, né? E aí tem aquela demanda do fazer silêncio, desliga os celulares, tem atores que ficavam furiosos se a plateia se manifestava. Enfim, fica um silêncio, fica tudo escuro e o espectador ele fica passivo, ele fica na posição do observador e aí tem uma parede separando o palco, as cortinas se abrem, ilumina-se o palco e começa o espetáculo. Então isso era visto como uma parede invisível porque separava a ficção. E é isso que eu queria trazer. Aqueles atores atuando, eles estão no tempo da história, o tempo daquele enredo, daquela intriga. Eles estão naquele espaço ficcional criado. Eles encarnam um personagem, um outro tempo. Não é o tempo da encenação propriamente dito, ou do espectador assistindo naquela hora, mas é o tempo da ficção teatral. Né? É um espaço ficcional do teatro que se materializa ali. O teatro moderno, eu sei que estou fazendo isso muito sumariamente, mas o teatro moderno ele ataca essa divisão dos dois pontos. E aí alguns, como o Bertolt Brecht, ele é mais radical porque ele vai à raiz do espetáculo, criticando o modelo aristotélico de teatro. Qual é a crítica dele? É de que a plateia, escurecido, eu me identifico com aquela história, aquele personagem, e eu vou fazer uma catarse dos meus sentimentos. A falha trágica, o erro trágico de um Édipo, da sua soberba, da sua arrogância, pela identificação eu vou purgar, eu vou fazer promovendo a catarse, é da identificação eu purgo os sentimentos, porque eu vou entrar na identificação, eu vou sentir junto com aquele personagem, eu vou me envolver com ele, eu vou nesse processo de colocação, de processo de unidade ou de unificação. E isso daria para pensar em outras artes, né? Por exemplo, na lírica, a fusão do afeto do eu lírico com do leitor ou do ouvinte, a gente sente junto, a gente se emociona junto, às vezes a gente chora junto, às vezes a gente ri junto. Né? Então, assim, das variações de emoção que possa ter ali, tem o processo de identificação. E o Brecht ele vai tentar romper com essa quarta barreira, mas também romper com a identificação. Ele propõe que o teatro ele não precisa ser só os personagens falando entre si e agindo no palco. Pode ter uma dimensão que ele chama de dimensão épica, pode ter a distância que amplia para ver as relações sociais e econômicas que coordenam aquele movimento e pode-se, de repente, interromper a ilusão, acender a luz e o ator daí canta uma história, botar um filme, um cartaz, e rompe a ilusão e
traz o espectador para tomar uma decisão quanto ao destino daquelas personagens. Qual é a ideia dele? É de que tem uma afirmação vital muito impressionante no Bertolt Brecht, qual é o ponto dele? É de que a gente pode decidir a história que está se passando ali, e a história não tem lei, não tem regra, e a gente pode decidir transformar a nossa própria história. Então tem uma finalidade didática aí, mas rompe com o teatro convencional, a quarta parede. Esse é um caminho de ruptura. O Nelson Rodrigues, ele vai ser do teatro moderno porque ele vai romper de outro modo. Ele vai fazer uma ruptura, e eu escrevi mais ali, depois vocês vão ler, sobre essa questão da passagem do teatro, esse burguês para o moderno, que não é tão linear assim, é uma trajetória longa, tem várias, muito diversas experiências, enfim. Mas eu quero pegar agora e ir direto para o Vestido de Noiva e ver o que ele tem. E eu vou entrar direto com a peça. Eu não vou projetar, vocês viram que eu coloquei ali o link, né, já no material que vocês receberam, para a televisão, né, depois para o filme, 2 performances teatrais, uma mais escolar e a outra mais elaborada, enfim. Tem mais, foi na procura que eu fiz para mandar material para vocês, foi essas que eu assisti, né? Deve ter mais, mas assim, aí foi falta de energia minha, não conseguiria ir além dessas 4. Eu não vou comentar ali, eu vou direto para o texto. Lembrando, eu estou falando de teatro, mas agora a gente vai ler um texto. E aí não morreu Neves. Que é crucial é que quando escreve para teatro, um texto dramático, ele escreve para ser encenado. O ponto de realização do texto dramático é a sua encenação nesse espaço dramático, seja no palco, seja no teatro de arena, né? Mas é ali, né? O texto, quando o dramaturgo ele já escreve com um modelo de palco, de encenação teatral, que ele vislumbra, né? Ele já está vislumbrando lá. E aí eu vou lembrar, assim, desde coisas de ator, né? Eu só lembrar, assim, vou lembrar, assim, 2 aspectos quanto à atuação. No teatro grego, as máscaras, máscara trágica e máscara cômica. É famoso, né? As 2 máscaras como contraste da comédia e da tragédia. No teatro elisabetano, que as mulheres não podiam atuar, eram só homens, e os homens faziam, inclusive, os papéis de mulher, né? Você pode ver os filmes de época que trazem, né, a figura do teatro shakespeariano, teatro elisabetano, que os atores só podiam ser homens, porque só homem no palco, né? Enfim, mas é a própria questão da voz, do afinar a voz, do fazer o papel, os trejeitos femininos. Então, esse é um dos pontos que eu queria trazer. O outro é a questão que, às vezes, tem codificação de gestos, né? Assim, o realismo tenta, por exemplo, no teatral, eu vou pegar só pegar um exemplo que é do Stanislavski, que ele queria um teatro realista, né? Ele está muito vinculado, por exemplo, ao Chekhov, né? As Três Irmãs, para citar um exemplo de peça do Chekhov, né? E aí tem as histórias, os livros do Stanislavski são muito legais, a construção do ator, a preparação do personagem, enfim, tem vários livros dele que eu acho interessantes de ler. E a gente tem que fazer de conta que a gente está sentindo, vivendo algo, né? Então, não fazer de conta, mas tem que convencer o outro da emoção que vem de autenticidade. O que ele vai se afastar? Ele vai se afastar, por exemplo, da codificação de gestos. A gente tem gestos codificados no cotidiano, né? Os mais caricaturais são aqueles que a gente vê jogador comemorando, indo para a câmera e fazendo um coraçãozinho. Isso é um gesto codificado, que significa, né? O piscar de olho, né? Aqueles, às vezes a gente usa em jogo de carta, aqueles tipo assim de carta escondida, quem é, a gente pisca o olho para matar o outro, né? E aí tem que alguém descobrir, tem um investigador que tem que descobrir quem é que é o assassino, então tem que ter discreto, mas é um gesto, ele tem uma carga de significação muito grande, né? Tem os gestos de xingamento, né? Tem os nossos gestos do câmera cascudo, por exemplo, fazer uma banana, que é um xingamento, que é um gesto que ele identifica surgindo, no caso, no Rio Grande do Norte, quando teve lá a base americana, tinha muitos americanos, né? A gente tem alguns gestos, inclusive do bater palma, para representar, né, uma aprovação, e aí tem a produção de som, tem aquele quando, em alguns casos assim, tem outros lugares que é bater na mesa, enfim, são gestos, né?
E aí tem os gestos codificados, por exemplo, oh, minha dor, e eu boto a mão no coração para representar. Estou tão desolado. Assim, gestos muito codificados, muito óbvios, quase caricaturais. Então tem uma ruptura. Muitas vezes isso pode ser usado como fator de comédia. Numa representação mais realista, se tenta evitar isso. É sempre artificial, porque é sempre representação, é sempre encenação. Mas, assim, ao mesmo tempo, tem algo que é tentar aproximar essa gestualidade de teatro mais cotidiano. Então, quando alguém escreve, ele já escreve vislumbrando um modo como o seu texto dramático, que é diálogo, basicamente está concentrado no diálogo, e gestos, ações e gestos, ele vai ser levado àquele espaço ficcional, normalmente o palco, dentro de um teatro, um lugar especial para encenação. Pois bem, e aí começa a inovação do vestido de noiva, porque ele pensa a divisão do palco em 3 planos diferentes, fazendo jogo de luz. Aí tem toda a história, o Picasso também vai contar, né? Dos comediantes e do Ziembinski, que era um diretor também, fugiu do nazismo, radicado aqui no Brasil, do jogo de iluminação. Eles tiveram que trazer recursos para o Teatro Municipal do Rio de Janeiro da encenação. E tem o rigor do Ziembinski de que o ator devia saber as falas dos personagens de cor. Aquela coisa que tinha antigamente no teatro, que é aquela caixinha, né, fechada, né, para o público, mas uma pessoa dentro, né, voltada para os atores, que soprava as falas, né, era o ponto, né, ele fazia o papel do ponto. O Ziembinski era inadmissível. O ator tinha que saber decora a fala. Inclusive, não é só saber decora a fala, é saber o peso emocional que aquela fala tem dentro daquele enredo, né? Pois bem, iluminação, atuação, uma coisa muito cuidadosa. Mas são 3 planos. E onde é que se passa? Qual é o espaço ficcional que se cria? A gente tem o plano da realidade, a gente tem o plano da alucinação e a gente tem o plano da memória. Eles têm um jogo de escadas, né, assim, para marcar as diferentes alturas, a circulação. E a peça, ela começa, eu vou ler o início da peça, e eu vou primeiro focar no plano da realidade para marcar. A peça, começar assim, ó, eu queria marcar com vocês as diferenças textuais, né? As rubricas que são, digamos, o dramaturgo, né? Não é o autor propriamente dito, mas é a manifestação do dramaturgo aqui. Ele indica assim: abre colchete, cenário, enfim, dividido em 3 planos. Plano da alucinação, primeiro plano, segundo plano da memória, terceiro plano da realidade. 4 arcos no plano da memória, 2 escadas laterais, trevas. E aí vem uma voz no microfone, né? Não é voz, perdão, é som, microfone. Quando tem microfone é som em off. E aí vem buzina de automóvel, rumor de derrapagem violenta, som de vidraças partidas, silêncio, assistência, silêncio. Então você imagina que em off tem a buzina, assim o mundo derrapar, aí tem um som de vidraças, as coisas quebrando, e aí faz ali, começa uma voz no microfone ainda, e aí vem Cleci, Cleci, que é a voz da Laíde. Aí a seguir vem de novo, luz em resistência, uma luz mais opaca, né? No plano da alucinação. 3 mesas, 3 mulheres, escandalosamente pintadas, etc. Aí vem a fala da Laíde. Eu vou compartilhar com vocês, daqui a pouco, para a gente ver um pouco qual é a escolha teatral de uma delas, né? Que eu acho interessante para dar um pouco mais de visibilidade, né? Não a peça para o teatro, né? Mas uma das adaptações teatrais. Eu acho que é interessante que a gente veja, porque eu acho que vai dar mais vigor do que esse meu comentário, né? Eu vou só pedir para você só um segundo que eu estou botando aqui no início, eu já compartilho. Eu vou compartilhar a tela e
Aí eu vou compartilhar ali para a gente ver junto. Eu acho melhor, né? Parei que eu vou ter que interromper e fazer de novo. Eu vou pedir para você só um pouquinho de paciência, que eu esqueci de compartilhar o som. E senão não vai funcionar. Compartilhar som, otimizar, vestido de noiva, lá vai. Ué, tá aparecendo para vocês? Sim. Sim, tá. Então eu vou aqui ampliar e ligar. Compartilhamento de tela pausado? Vocês estão assistindo? Uma tela branca, Sui. Não, então, porque eu não sei o que aconteceu aqui, pausou o compartilhamento. Tá um retângulo branco. Tem Deixa que eu ver. pausar só. Mas aonde é que eu despauso, minha gente? Eu estou aqui, eu disse para vocês que eu tenho que melhorar muito o próximo semestre, né? Porque aqui só não me aparece... retomar compartilhamento, achei. Vê se voltou? Não, ainda não. Ele não está retomando. Eu estou clicando aqui no retomar, né? E não está voltando. Pode cancelar e fazer de novo? Eu vou fazer de novo. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Vestido de noiva. Aí colocar o som, tudo direitinho, tá? Já está tudo marcadinho. E aí vai. Aí... agora está aparecendo para vocês, né? Isso, sim. Tá. Esse é o início da peça, né? E... pausa. É que, sabe o que? Agora entendi o que aconteceu. Cada vez que eu amplio para ficar só tela única, aparece isso. A gente vai ter que ver desse jeito, né? Vocês estão ouvindo, né? Essa coisa do som, que é do hospital, né? A risada eu não entendi por que o pessoal riu, né? Curioso isso. Lá mais trechinho. O que eu estou fazendo aqui? E é a mim que você pergunta? Aconteceu alguma coisa na minha vida que me fez vir aqui. Tem algo a ver com roupas, ligas, espartilho cor-de-rosa e o diário. Eu vou interromper aqui para a gente voltar. Mas eu acho que ali, eu peço desculpas assim, dessas falhas de compartilhamento, mas eu acho que dá mais visibilidade, né? Já que a gente tem essa possibilidade de recurso, de mostrar um pouco essas escolhas de encenação, né? Essa passagem do texto para o palco, né? E isso é um dos pontos que me parece central, né? Quer dizer, existe uma passagem do texto para o palco, então o texto ele é visto isso.
Quando a gente passa para as escolhas do diretor mesmo, que vai pensar cenário, figurino, vai pensar como é que os atores eles se portam, como eles respondem, cada um vai fazer uma escolha diferente. Vocês podem reparar que aqui as escolhas que preenchem esses vazios, né, e essas indicações, elas não são seguidas à risca como o Nelson Rodrigues escreveu, né? Das 3 mulheres, cada uma num lugar, os diálogos, ele é muito próximo, claro, só que as escolhas teatrais elas são diferentes. Fazendo um paralelo que a gente comentou outras vezes, é similar à passagem do poema como uma partitura para a declamação. E aí na declamação é que vai ter a realização plena da poesia. A realização plena do texto dramático se dá na encenação. Então, isso é sempre importante ter no horizonte quando a gente lê um texto dramático. E pensar as rubricas, muitas vezes, essas marcações do dramaturgo mesmo para como é que ele imagina a encenação, essas rubricas elas quase são indicações de um narrador. É como se a gente tivesse, né, de retirar essas rubricas e publicasse tudo de modo integral, é quase como se tivesse realmente uma indicação de um texto seco, narrativo, é, pautado, concentrado no diálogo, perdão, romance, né? Tentem lembrar, às vezes, quando é dito que algumas partes, né, do texto, por exemplo, quando se fala da atualidade do texto lá, do próprios ratos, né, a gente tem várias indicações ali, quase como indicações cênicas das personagens atuando, interagindo. Quando a gente passa para o Morte e Vida Severina, e só fala de personagens, a gente tem um título só, e não tem mais nenhuma indicação de como é que é encenar, a atuação, etc. Todo o resto fica muito mais aberto para a interpretação do leitor, ou, se for encenado, né, do processo de encenação, né, depois lá adiante, né, quando a gente está pensando realmente na direção que vai fazer as escolhas, a atuação, etc. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, eu vou, assim, enfim, eu acho que eu preparei mais coisas do que tem tempo para falar, mas então eu vou só pegar o plano da realidade para fazer o contraste. Quando ele fala plano da realidade, a gente sabe que não é a realidade dentro do palco. Ele está imaginando o quê? A história da personagem, a história da interação social. Então eu vou marcar ao longo dos 3 atos, a primeira é do hospital. Então, qual é a história? A Laíde, ela é atropelada, ela é levada para o hospital, ela está sem consciência, ela está inconsciente, né? E aí tem os jornalistas que ligam, né, para suas redações dizer mulher foi atropelada em Copacabana, enfim. Depois tem um telefonema, né, que vem de uma mulher que diz: eu moro aqui num apartamento na Glória, vi um desastre. Isso já é no microfone, né? Depois tem o Pedro, que se apresenta no hospital como marido no final do 2º ato, e angustiadamente ele diz: sim, doutor, foi atropelada na Glória. Ainda agora, eu falei Copacabana, não, é Glória, né? Só ainda agora é que eu soube, telefonaram para o escritório. Qual é o estado dela, doutor? É muito grave? Aí o doutor, bem, o estado dela não é muito bom. Não é bom, mas há esperança. Sempre há esperança, está se fazendo tudo. E ela sofreu muito, doutor. Não, nada. Chegou a um estado de choque, nem vai sofrer nada. Estado de choque? Foi. Isso para o acidentado é uma felicidade, uma grande coisa. A pessoa não sei. Enfim, isso é um diálogo no plano da realidade. É o Pedro falando com o médico no hospital sobre o estado da Alaide. Aí eu quero pegar o 3º ato. E eu, para quem ainda não leu, vou dar spoiler. Ela morre no final, né? Aí o 3º ato ilumina-se o plano da realidade e tem os médicos, né? Luz do plano da realidade, rumor de ferros cirúrgicos. Pulso incontável é quando ela morre, né? Pronto, colapso, morreu. E aí reaparecem, né, a Alaide e a Cleci. Agora eu vou fazer uma pausa no plano da realidade e voltar para o plano da alucinação. Lembrem, a Alaide, em todo o plano da realidade, ela está inconsciente porque sofreu um acidente, ela está no hospital sendo operada, ela morre. Tem uma trajetória dela que vai, né, ela aparece em cena quando ela está inconsciente indo para o hospital. Acidente. Através da voz dos repórteres é que a gente vai saber isso.
e ela morre ao final. Então, assim, a atuação dela com os outros no plano é zero. Onde é que a peça se dá? Esse espaço do palco, esse espaço cênico, e isso é muito moderno, o que é o espaço cênico ali? O espaço cênico é o inconsciente da Alaide, é o mundo interior. É como se fosse a cabeça dela indo para o palco, com duas esferas, que, é claro, na poetização, né, no processo ficcional que o Nelson inventou para essa situação, ele coloca o plano da alucinação e o plano da memória. Qual é a distinção de um e de outro? Os dois, às vezes, se fundem. A distinção é que a gente tem o inconsciente, aquilo que é recalcado. A gente nunca tem acesso ao inconsciente, né? Nenhum de nós, nenhum ser humano, né, tem acesso ao seu inconsciente. A gente tem manifestações do inconsciente, né? O real, digamos, ele é inacessível a gente. Mas a gente tem manifestações, erupções, através do qual a gente tem dos desejos, pulsões, às vezes socialmente inaceitáveis desejos. Então, essa dimensão do inconsciente da Alaide, ela vem se manifestando na forma de delírio, é uma forma alucinatória, né? Não são as manifestações. Provavelmente ela, inconsciente, começa a ter um movimento delirante no seu mundo interior e as coisas começam a brotar e vir à tona, né? Pois bem, e aí o que vai vir? Ela não sabe onde está. Ela não sabe quem ela é. E ela entra num lugar que aparentemente é um bordel, né? Onde tem 3 mesas, 3 cortesãs, 3 prostitutas, e ela vai perguntar para elas pela Madame Clessy. Eu quero falar com a Madame Clessy. E aí vão ter uma série de marcas de coerência, porque primeiro diz que ela morreu. Aí dizem que ela morreu gorda, com varizes, ou ela morreu jovem, assassinada. Tem umas coisas de inconsistência. Mas ela procura a Madame Clessy, que a peça está se passando em meados dos anos 40, digamos 43. A Madame Clessy, em torno de 40 anos atrás, 1905, ela teria sido assassinada. Então, assim, a Laís está buscando na Madame Clessy, trazendo na sua presentificação, lembrando que é alucinatório, lembrando o diálogo do Freud. Ou seja, ela desloca e condensa para Madame Clessy coisas que são desejos recalcados. A gente está falando de uma cortesã, a gente está falando de uma cafetina, alguns dizem, né, que ela coordena o bordel, o prostíbulo, a casa de tolerância, enfim, como for marcado ali. Não, mas aí está ali. Nelson não usa nomes para isso, por isso que eu estou fazendo essa sequência de possibilidades. Mas ela vai ali, e aí ela vai pedindo para a Madame Clessy. E a Madame Clessy, ela vai funcionar como uma espécie de guia, né? Não vou brincar, quase um guia no mundo dos mortos, um Virgílio para Dante, né? É a Madame Clessy para a Alaide que vai guiar, inclusive vai levá-la para o plano da memória, lembrando. Aí no primeiro ato, por exemplo, a Alaide pensa e pensa. Ela, no seu delírio e na mistura com a memória, uma contamina a outra, ela vai lembrar, e às vezes a memória ela é contaminada e distorcida pela alucinação. Ela pensa ter assassinado o marido. Ela pensa ter matado Pedro. E aí começa uma coisa, quer dizer, então provavelmente tem um desejo de morte, tem um desejo ali. E a Alaide, o que busca representar na figura da Madame Clessy? O que representa para ela? Então, fecha esse parênteses, a figura da Alaide se desdobra de um lado na própria Madame Clessy, ali no jogo de cena. Aí, quando a gente está, olha, eu vou ver spoiler, ela vai morrer no final, né, a Alaide, e aí tem uma peculiaridade esse final da peça, no terceiro ato, né, que a gente tem o velório da Alaide, e o Pedro, plano da realidade, e a Lúcia conversam. E aí aparece uma coisa que é pouquíssimo comentado numa das rubricas daqui do que o dramaturgo coloca. Ele diz: no plano irreal em que a Alaide conversa com Madame Clessy, né, tem um plano do irreal, tem o plano da realidade e o plano do irreal, onde aparecem como que 2 fantasmas poéticos, que é a Madame Clessy e a Alaide. E quando eles estão conversando ali, né, tem um diálogo evocativo que aparece só em off, nos sons, que é um diálogo, a Lúcia de Madame Cabeça Baixa, que ela conversa, a Lúcia lembra um diálogo que ela teve com a Alaide. Né? Então, a Alaide em voz lenta,
Fica só na penumbra e na voz do microfone, aquela voz em off. Nem que eu morra. Imagine ela aí dizendo, uma voz que vem do além, pairando, né? Nem que eu morra, deixarei você em paz. Aí a Lúcia falou surdamente, pensa que eu tenho medo de alma do outro mundo? Não brinque, Lúcia, se eu morrer, não sei se existe vida depois da morte, mas se existir, você vai ver. Ver o quê, minha filha? Você não terá um minuto de paz. Se casar com Pedro, eu não deixo, você verá. E eu, está tão certo assim de morrer? Não sei. Aí diz a Laíde, né? Não sei, você e Pedro são capazes de tudo, eu posso acordar morta. Aí todo mundo foi suicídio. Aí para e volta ao pé do caixão, conversa do Pedro com a Lúcia. A Lúcia desesperada, porque morreu e ela desejava a morte da irmã, e a irmã morreu, conversando com o Pedro. E aí o Pedro, que apareceu no final do segundo ato, ele se comporta diferente. Lá ele aparecia como um marido condoído, angustiado, sofrido, expectante por uma boa sorte da mulher que se recuperasse. Aparece lá assim nessa coisa. Agora que ele aparece outro, conversando não mais com o médico sobre a Laíde, mas com a Lúcia, ao pé do caixão. Imagina um velório, está ali o caixão. E a Lúcia comentando. Eu vou tentar fazer as vozes, e aí peço desculpas se ficar um pouco distorcido. Né? Vai ser a Lúcia e o Pedro. Né? A Lúcia. Você é um miserável. Eu vou fazer uma coisa assim caricatural, meio novela mexicana. Né? Você é um miserável. Nem ao menos espera que o corpo saia. Com o corpo ali, a 2 passos. Você dizendo isso? E quem é o culpado? Eu, talvez. Você, sim. Tem coragem? Quem foi que disse? Você só toca em mim casando. Quem foi? Quem foi? Tem coragem? Quer dizer tudo. Mas fui eu. Mas eu não sei o que dizer, não tenho nada mais a dizer. Quer dizer tudo, tudo. Foi você quem me deu a ideia do crime. Você. Você é tão ruim, tão cínico. Quem que me acusa? Ou você ou ela tinha que desaparecer. Preferi que fosse ela. Essa conversa quase diante do caixão. Não estudamos o crime em todos os detalhes. Você nunca protestou. Você é minha cúmplice. Mandaram tantas flores. Agora você se acovarda porque o corpo está ali. Você se lembra do que ela dizia, daquela verdade? E aí vem a voz da Laíde pairando. Eu sou muito mais mulher do que você sempre foi. Eu peço desculpas pela encenação, assim, horrorosa, né? Precária, parece pior que novela mexicana. Mas eu queria mostrar aqui o seu plano da realidade. Então tá o Pedro dialogando com a Lúcia ao pé do caixão. E aí tem uma indicação de que eles planejaram um crime. Eu sempre fico em dúvida de que, e é uma dúvida deixada pela peça, não tem resolução, de saber quem é que estava no volante do carro que atropelou a Laíde. O assassino fugiu, não foi encontrado. Na Glória, quem era aquele motorista? Aqui dá a indicação de que eles planejaram o crime. Eles podem ter planejado o crime e antes disso ter acontecido o acidente, a Laíde morrido, e dá a coincidência das coisas. Ou pode ter acontecido de ele ser o Pedro assassino. Não está resolvido. Agora, qual é a questão? É que aparece um conluio do Pedro com a Lúcia para matarem a Laíde, eliminarem a Laíde para que Pedro e Lúcia pudessem casar. Logo a seguir disso, tem um corte, tem uma ruptura de tempo, né? Não quebra a unidade temporal, e aí vem o speaker, que é uma coisa bem de época, né? O speaker é o locutor de rádio, então um anúncio de rádio, poderia ser uma leitura de uma coisa de jornal, um bem convencional mostrando a morte da Alaide pelo ponto de vista da celebração familiar. Morreu Alaide, tarará. O que isso aparece? Por exemplo, lá no álbum de família tem os retratos, que são convencionais e contrastam com a cena. Essa cena, perdão, esse anúncio, ele contrasta com o que está sendo vivido ali. Foi vivido pela Lúcia e pelo Pedro. Depois vai ter a Lúcia desvairada, ela é mandada em viagem, ela volta mais leve, aí já vem a decisão dela casar com Pedro, a Lúcia vem a casar com Pedro. E o final da peça é o casamento, ela indo para o casamento, ainda não é o casamento, mas é a preparação indo para o casamento com
o Pedro vestido de branco, vestido de noiva, vestida de noiva, e aí, nesse momento, ela está conversando com a mãe, está conversando com a sogra, que diz que ela está linda, né? E aí, o final, ela pede, ela estende os braços num gesto, pedindo o buquê. E aí vem uma música que mistura a música funeral, a marcha fúnebre, com a música festiva, provavelmente a marcha nupcial, mistura que já tinha acontecido antes. E Lúcia pede o buquê e Alaíde, como um fantasma, avança em direção à irmã, né? E ao avançar, é como se ela estivesse levando o buquê. E aí cristaliza o gesto, todos ficam parados, parou a cena. Né? A Alaíde subindo, a Lúcia com os braços estendidos, expectante, a Alaíde carregando o buquê, e aí cristaliza, apaga-se as luzes e a peça acaba. A gente tem no plano da realidade, porque eu estou trazendo foquei, é a primeira vez que eu vou dar aula focando mais no plano da realidade. Por que focar o plano da realidade? Por uma razão bem simples. Porque ele dá a medida do que está acontecendo no palco, e ao o Nelson criar dramaturgicamente um plano que ele chama de realidade, é como se tivesse a ação exterior, aquilo que dá mais ou menos aquilo que permite contracenar ou contrabalançar com o plano da alucinação. Seria fabuloso se fosse a peça só o plano da alucinação, a gente ficaria completamente incerto dos acontecimentos ali, e seria outra peça, muito mais radical esteticamente, inclusive. Né? Talvez seja mais radical. Talvez um exagero da minha parte dizer isso. Mas o ponto que eu quero dizer é que seria outro. Mas esse plano também funciona como esse contraponto. E aí tem uma peculiaridade tremenda, que eu acho que agora, né, assim, sei lá, pela enésima releitura, eu estou começando a compreender melhor. Ou seja, depois que a Alaíde morre, ela continua aparecendo em cena no plano, né, como contraste num plano irreal. Ela e a Madame Clessy. E aí tem algo que é muito interessante, que é uma espécie, ela fica uma espécie de duplo, né? É como se esses fantasmas, ela passasse não apenas o buquê, mas antes mesmo, quando morre, ela passa o protagonismo, de certo modo, dessa ação exterior para a Lúcia, que funciona como um tipo de duplo, né? Uma espécie de contraponto e duplo, né? da Alaíde, né? A Lúcia e a Alaíde, as irmãs que disputam o mesmo rapaz, né? O mesmo homem, o Pedro. E aí é uma disputa, uma luta de morte, né? Propriamente dito. Então, assim, nesse ponto, ela vira uma espécie de fantasma, talvez uma projeção inconsciente da Lúcia e dos seus temores, dos seus medos, né? Então, enfim, assim como a Clessy representou, né, para a Alaíde, a Lúcia pode estar representando para si no seu inconsciente a figura da irmã. Aí abre N hipóteses, mas ela permanece. Não acho que seja uma falha estética, no sentido assim, mas como assim a Laís continua em cena se ela morreu e o que a gente tinha antes era o plano da alucinação? É uma escolha que ele tem de manter essa figura fantasmática que assombra, que é a irmã morta, né, por acidente ou por assassinato. Por acidente, mas com desejo de ser assassinada, né, ou perdão, com desejo de assassínio, né, por parte da irmã com o próprio marido, né, dela. Né? Enfim. E aí, o que a peça traz? Eu li numa crítica, na apresentação, por exemplo, da edição do Luiz Arthur Antunes, ele diz assim, olha, a peça, no plano da memória, é uma busca da identidade. Eu não sei se é uma busca de identidade. Né? Identidade, normalmente, quando a gente pensa, é como se tivesse uma unificação. Está pensando muito no plano da vigília, plano da consciência. O esforço que a gente tem de construir uma identidade reconhecida, vista, a gente precisa, quando escreve, de um interlocutor, precisa né, de um leitor, a gente precisa, quando a gente existe, a gente precisa do outro para que interagir, e a gente se constitui na relação com o outro. Né? É essencial, e as nossas relações de afeto, normalmente os nossos sentimentos todos, do amor ao ódio, ressentimento, né, vingança, inveja, sempre envolve o outro, né? Então sempre uma relação com o outro, né?
E aí, assim, eu não sei se é uma questão de identidade nesse sentido, de busca do reconhecimento do outro, mas é quase uma espécie de confronto de ela recuperar para si a sua história e os seus desejos, né? E aí tem o tensionamento na memória, ela como se o registro fosse mais próximo do que aconteceu, do que ela selecionou e coloca aqui, que dá a unidade. E aí o que dá unidade é essa disputa amorosa entre as irmãs, né? E essa disputa que envolve aquilo que seria, e eu queria comentar depois um pouco, um ponto de realização na época, feminino, convencional, burguês, etc., muito contido e reprimido, que é a realização feminina se dá pelo casamento e posteriormente pela maternidade. Eu sei, eu dizer isso não é eu que digo isso, isso é uma coisa assim de um ponto de vista de normalidade burguesa que é desenhado. E aí o que aparece na Alaide, no plano da alucinação, em contraponto ao da memória, é um desejo. E um desejo que envolve um espaço, o espaço inconsciente dela se organiza como um espaço de um bordel, casa de tolerância, né? Enfim, por aí vai, né? Prostíbulo, que vocês queiram, mas que tem as mesas, as prostitutas, e tem algo que é a expressão de um preconceito recalcado brasileiro de que a mulher que exerce o seu desejo de modo pleno e busca a realização sexual, muitas vezes ela é vista como uma prostituta. Se o homem ele tem vários casos, várias mulheres, ele não é chamado de puto ou de prostituto, né, ou de gigolô. É chamado de garanhão, olha só, pecador e por aí vai. Se a mulher ela tem mais de um homem, mais de um caso e passa, ela é chamada de vagabunda, de puta, é a estereotipada. Ou seja, eu estou pegando esses dois casos extremos e caricaturais. Eu sei que a vida ela é mais complexa, não é branco e preto, ela é cheia de zonas cinzentas, mas para mostrar as duas balizas de choque que tem aqui de força, de como exercer a performance masculina que é esperada e a performance feminina que é esperada. E principalmente a performance feminina no âmbito de família burguesa. Então, isso é muito impactante a gente ver isso dentro da peça. Então, por isso a Clecina. Pela questão da hora, não vou comentar tanto, eu tinha marcado algumas coisas, mas eu queria fazer alguns comentários gerais, né? Principalmente a questão do tema da peça. Né? E a Sofia faz um comentário que eu acho importante trazer, né? Diz ela, né, que as prostitutas também estão fazendo o que realmente querem, como se fossem perfeitamente realizadas na vida. E esse é um dos pontos chaves, né? Tem toda uma questão, um debate sobre a questão da prostituição, né? Vocês lembram, né? Como é que é chamada a profissão mais antiga da prostituição? Né, prostitutas, a prostituição é considerada uma das profissões mais antigas. Ela existe há muito tempo e existe, ela é real, né? E aí eu acho que o primeiro passo, né, não é nada do que é humano me é alheio em termos de interesse, né, entender o que é essas coisas que existem na vida humana, né? Então compreender a existência da prostituição e as mulheres que se, né, que as prostitutas e as escolhas, o modo como lidam, enfim. Eu acho que tem toda uma questão que é complexa. Eu tenho todo cuidado para não para evitar simplificações, caricaturas e desrespeitos, né? Em todos os âmbitos. Mas um dos pontos que aparece aqui não é essa questão, é a questão da prostituta que vista pelo delírio da Alaide. E aí aparece muito isso que a Sofia traz, que elas parecem livres e estão realizando aquilo que elas querem. E há um desejo. Porque, lembrando que aparece pelo plano da memória e pelas histórias, as recordações de fala, a família da Alaide e a Lúcia vão morar na casa que era da Cleci, provavelmente era a casa em que era o bordel. E a Alaide vai dormir no quarto que era da Cleci. Ela acha o diário que era da Madame Cleci. Ela vai pesquisar nos jornais a história da Madame Cleci. Ela vai desafiar o Pedro, num diálogo lembrado de memória, a partir de um parâmetro que é da Madame Cleci, desafiando aquele lugar que é o lugar, né, da esposa bem comportada e que está acomodada naquele lugar do casamento. Então, isso que está trazendo assim de projetar na cortesã uma possibilidade de
de abertura. Tem uma referência, uma citação da Palestrante no Plano da Alucinação, quando aparece a história da Madame Clécy, ela aparece atravessada alucinadamente pela ficção, que é a Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, né? Que foi peça de teatro, depois virou romance, depois ela virou ela virou ópera, né? La Traviata, né? A Perdida, né? A Perdida é ótimo, né? Assim, a que se perdeu pela vida, enfim, né? Enfim, e aí tem toda uma coisa de figuração que eu acho interessante aqui, que é voltar para a figuração romântica, né, do amor romântico, né, que tem lá da salvação. Aqui no Brasil, né, teve As Asas de um Anjo, peça de teatro, né, do Zé de Alencar, e também A Forma Romanesca, né, do Zé de Alencar, da Lucila. E a gente poderia desdobrar também outros episódios ficcionais no Brasil. Aqui a gente, nas obras que a gente leu, apareceu como personagem, eu acho, se não me engano, apareceu apenas no Capitães de Areia, né, na obra do Jorge Amado. Um deles tinha o vínculo, né, o Boa Vida. Agora não me lembro se tinha outro. Acho que era o Boa Vida. Agora não me lembro o nome do menino rapaz, né? Mas é interessante pensar essa representação, né? O que ela traz de simbolização. Eu acho bastante importante, inclusive, né? Inclusive aqui no Brasil, né? O efeito, né, que tem isso de o preconceito, o atravessamento que tem. E aí os comentários, eu vou só elencar e eu vou parar, né, a gravação para a gente poder conversar um pouco, que eu acho que é a nossa última aula, eu acho que seria legal desenvolver um pouco mais. O que eu estou tentando é apresentar e provocar o interesse pela leitura, principalmente da peça, porque tem outros caminhos de leitura e interpretação que eu não vou marcar, né? O que eu achei curioso, até um texto que eu acho que compartilhei aqui via chat, né, na segunda-feira, não lembro quem estava interessado em falar sobre o vestido de noiva, que tem 2 comentários antropológicos bastante bons à peça, né? Então, ele tem uma curiosidade é um autor que suscita interesse de antropólogos, né? Eu ainda não fui muito mais atrás, mas entender exatamente por que disso. Mas, em todo caso, eu queria, assim, isso eu vou passar adiante, mas a questão das rubricas e dos aspectos formais modernos, né? A gente comentou bastante. E eu quero pegar, basicamente, 2 temas, né? A relação de duplo, aqui eu acho que tem 2 níveis. Tem um duplo interno, que é a Laíde Clécy, e tem um outro duplo, que é a Laíde e Lúcia, né? Mas na Laíde Clécy tem essa dimensão do desejo que a gente está marcando aqui. Outra questão que é a dimensão simbólica, né, que é muito forte, né? Tem um conto da Clarice Lispector, que é o Laços de Família, em que no final do conto, né, ela está brincando, a protagonista está brincando com o filho, levantando, e o filho diz assim lá pelas tantas, mamãe é feia, e ela se desmonta e dá uma risada. E ela diz assim, é preciso simbolizar algo para conseguir dizer, né? Então, muitas vezes, quando é algo da forma do inconsciente, que é aquilo que é o real, que é inacessível a gente, na compreensão inteira, e é o real mesmo, assim, se vocês olharem para fora da realidade, não estou falando da configuração do mundo, quando a gente fala mundo, ele já ganha forma, né? Mas quando é real mesmo, a empiria, a empiria sempre é inacessível por inteiro. Eu não consigo, pelos meus sentidos, que são muito limitados, uma memória mais limitada ainda, uma capacidade de compreensão ainda mais limitada do que o corpo, do que a memória, e do que compreender e absorver tudo, fazer sentido para tudo. Quem diz que faz sentido para tudo, eu realmente ando meio de saco cheio, a quarentena tem, eu não tenho mais paciência, aquelas coisas arrogantes que tentam definir o sentido de tudo, e principalmente quando é preconceituoso, pior ainda, né? Mas enfim, né? Então tem assim, escapa a compreensão. E é preciso simbolizar para produzir sentido nisso. E ao simbolizar para produzir sentido nisso, eu preciso encontrar formas. E a literatura, a arte é o melhor caminho para isso, né? É o melhor de todos.
E aqui dentro da obra tem processos de figuração desse inconsciente da Alaide para fora, né? Madame Clecile, mas óbvio que a gente já está falando aqui. Mas tem outras coisas, né? O próprio velório, o próprio casamento, o buquê, né? E são formas, e a gente precisa de rituais. Na modernidade, né, o Walter Benjamin já dizia, a gente é muito pobre em ritual, a gente quase não tem mais rituais, né? Eu não estou falando das rotinas, estou falando de rituais mesmo, rituais de passagem, né? Como eu disse para vocês, e assim, se olhar para as religiões, vocês vão encontrar vários rituais para simbolizar aquilo que é o mais complexo, o que escapa à nossa compreensão, né? O Filipe Aria diz que da história tem duas coisas que são fundamentais que nos escapam à compreensão e que a gente tenta disciplinar muitas vezes pela religião: o sexo e a morte, né? A força do sexo, do desejo, e depois a compreensão da finitude. Por que a gente morre? Qual é o sentido que dá para a existência, né? Filosofar, aprender a morrer, que o Montaigne retoma num dos seus ensaios, o livro primeiro, é o sentido de... E aí a gente precisa de rituais, rituais que nos ajudam a organizar esse real e dar sentido. Um deles, ritual típico, e todo ritual envolve a troca de identidade, né? Então, por exemplo, o batismo. A gente tem um hábito de batizar agora muito pequeno. Normalmente os batismos eram posteriores e indicavam mudança de nome. Né, o bebê agora, mas antes podia ser um pouco maior, ele tem um nome que ele vai ser o nome da comunidade em que ele se insere. É um ritual sempre de passagem e é de troca. Muitas vezes a morte é o símbolo da morrer numa identidade e renascer noutra, e assim por diante. Como a gente tem uma crença disseminada no mundo, que é a crença de que a gente tem um duplo, eu tenho o corpo e tenho uma alma, e alguns formam um triângulo, né? Corpo, alma e espírito. Como eu tenho essa crença e eu tenho uma alma imortal, vocês podem ver no Platão, né? Isso já tem lá no Fédon, né? Que é um diálogo feito em momentos antecedentes, ele já tomou cicuta na morte, conversando com os amigos e falando sobre a imortalidade da alma, né? Que almeja a perfeição da imperfeição do corpo, o contraste. Não é uma compreensão cristã, mas é de outra ordem. Estou pegando intencionalmente de um filósofo, né? No diálogo ele está falando disso. Como a gente tem isso, mas a gente tem, ao mesmo tempo, tem aqueles rituais de passagem, né? Não esquecer o óbolo para o barqueiro, né? Quer dizer, o cadáver tem a moeda para o barqueiro, cada um te levar para o mundo dos mortos. Quem não passa de um para outro lugar, não tem a boa morte, fica preso como um fantasma, fantasmático, né? Então sempre essa incompletude gera essa prisão. A gente no final um fantasma, tem alguma coisa que não se completa no final dessa peça, né? A gente tem outros rituais, como o ritual de casamento, a saída da família para constituir uma nova família. E aí vejo a rigidez do ritual de casamento para as mulheres nesse padrão de família burguesa. Virgindade, reservar a virgindade para o casamento. A Lúcia diz para o Pedro, né? E aí muito seria a raiz do crime, que ela só seria dele depois do casamento. Então teria que eliminar uma ou outra para que ele pudesse casar com a Lúcia, tinha que eliminar. Mas a passagem, então os rituais de passagem, essa dimensão simbólica é forte. Então, pensando da forma, o enredo dos duplos, a dimensão simbólica e o ponto de chegada. Então, seria pensar um tema, realmente eu vou anunciar isso mais, e vocês vão ver que é um tema longo. Eu parto de um texto do Jurandir Freire Costa, que é a Norma Médica e Ordem Familiar, que é estudo do século XIX, mas que ele ajuda a configurar a passagem da família patriarcal para a família burguesa. Então, ele ajuda a entender muito o tema, que é o tema, né? Um dos temas que tem aqui é do casamento, e tem vários temas, mas eu vou pegar um dos temas que é cruciais. Na performance feminina esperada no casamento, tem um texto dos anos 30 da Hannah Arendt, ela falando de 33, né? Filósofo, né? Depois ela tem que fugir da Alemanha para os Estados Unidos em função do nazismo. Então, assim, fujamos de coisas totalitárias e fascistas, de figuras fascistas. E ela, uma coisa expectante, né, de que as mulheres, para as mulheres, estavam abertas todas as possibilidades de profissão pública. Só lembrar, no Brasil, o direito ao voto da mulher foi instituído em 34, na Constituinte de 34.
a primeira vez que uma mulher vai poder votar e ser eleita, ser elegível, né, na dimensão da representação pública democrática, e ser eleitora é 45. 55, 75 anos atrás. É recente para burro, né? É muito recente. Então, assim, a esfera pública, o que é a atuação, a possibilidade de atuação? O que era reservado à mulher? Era para dentro de casa. Então, eu vou pegar só uma descrição que o Jurandir Freire Costa faz da família, que diz: o homem é esperado que ele vá para fora trabalhar e trazer o sustento para casa, ele atua publicamente, ele pode ter as profissões públicas de trabalho. A mulher atua dentro de casa, como, né, o ponto de realização máximo é a mãe, cuidando do lar e dando afeto. Tem relações de direitos e deveres, vão criar novos filhos, que vão ser novos cidadãos, e vão multiplicar isso. A célula máter, aquela metáfora biológica da célula como família, o que é uma bobagem tremenda, mas enfim, né, quando isso sai como modelo de conduta, mas enfim. Então, assim, pai, mãe, filho, homem, mulher, criança, pai, mãe, filho, com papéis domésticos exercidos. Vejam só, quando a mulher, a prostituta, uma das sinonímias, né, borboleta, mariposa, parará, uma das formas como ela é chamada, e eu acho que isso, né, a gente pode encerrar por aqui para debater um pouco, ela era chamada de mulher pública. Pública e prostituta, quer dizer, assim, ter atuação pública, né, atuar, debater, exercer, né? Então, assim, isso está vedado. E a gente ainda está muito calcado em modelos de performance muito preconceituosos, assim, em várias esferas, né? Aqui vem a questão que aparece nessa peça do Nelson, por isso eu acho das contradições, pode ser conservador, mas isso rompe com uma força muito grande, que é essa nossa modelo familiar, ele está calcado sobre o modelo patriarcal e sobre a repressão, principalmente, a possibilidade de desejo feminino, né? E o que vem? Isso vai aparecer. Isso vai se deslocar, vai aparecer em algum canto. Publicamente é aquele anúncio de morte que o Pedro fez, né? Morreu, a Laís está casada com o Pedro, parará, parará. Só que ali dentro, aquela família tem disputa visceral, disputa de morte entre Lúcia e Alaide, tem o desejo da mulher que escapa ao controle do casamento, a Alaide quer mais do que aquele casamento, a Lúcia tem também... As coisas são que estão ali recalcadas, né? E, enfim. Então, assim, eu sei que foi descontínuo, né? Não deu para botar tudo que tinha preparado, mas é muito trazer, assim, e aí, assim, eu diria, e aí eu vou parar a gravação, né? Uma última expressão, que é uma expressão que está na história da literatura do Walter Benjamin. A obra literária é um órgão, ela é um instrumento para a gente compreender a história e a sociedade. Mas eu quero lembrar, a obra literária, e o teatro, acho que é um exemplo, os jogos teatrais, ela é algo que nos envolve, ela nos lida por completo, né? A estética é um discurso sobre o corpo, sobre a sensibilidade, então ela nos envolve por inteiro. Por isso eu acho assim, sempre pensando na coisa de dar aula e como professor e literatura, a literatura é para ler, é para fruir, é para curtir, é para se chocar. Então a gente entra por inteiro num envolvimento muito intenso com isso. Então, por isso eu queria fechar com isso, né? Assim, que a gente tem, assim, eu acho que é algo que é fundamental para pensar, né, o assim, estudo de literatura brasileira, e eu espero, né, que nesse semestre tenha conseguido isso. Segunda-feira daí a gente vai voltar, né? Eu vou fechar a gravação para a gente poder conversar e